Graça e paz, meus amados. Como vocês estão, minhas amadas? Tudo tranquilo, firme e forte? Mais um dia de propósito. 52 dias para mudar a sua vida. E o desafio de hoje, quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que vive na zona de conforto? Você é uma pessoa acomodada? Zona de conforto, nós vimos, já estudamos, que ela também é o quê? É orgulho, manifestação de orgulho, porque a pessoa acha que ficando ali na sua zona de conforto, sem trabalhar, sem estudar, ela vai, na hora que ela simplesmente decidir que as coisas vão dar certo, ela acha que vai dar certo. E isso é orgulho, que nós sabemos que não é assim. Eu quero e eu posso. Não, não é. Nem tudo que a gente quer a gente consegue. E aí precisa de quê? Sair da zona de conforto. Nós vemos então Neemias, por exemplo. Neemias estava num lugar tranquilo, ele estava no palácio. Neemias era copeiro do rei, mas ele saiu da sua zona de conforto. Ele viu uma situação, ele viu a situação dos muros, já estavam há 120 anos derrubados, mas ele falou, pensou consigo, orou, buscou no Senhor e saiu da sua zona de conforto. Ele foi para reconstruir, com um propósito de reconstrução. Aí a pergunta de ontem, qual é o seu propósito? Seu propósito é ser um grande profissional na área da saúde? Você está se dedicando para isso? Você está se preparando para isso? Para os processos seletivos? Você tem que estudar quanto tempo por dia? Mas você está na zona de conforto, achando que na hora certa você vai lá e vai dar certo e vai acontecer. Não, você precisa dedicar tempo para alcançar esses propósitos. Qual é o seu propósito que Deus quer te levantar no seu coração? Para você ser um grande empresário? Você tem se dedicado para isso? Você tem se esforçado para isso? Para ser um profissional na área da educação? Você tem buscado capacitação para isso? O que você tem feito para alcançar esse propósito? O que você tem feito para mudar a sua vida, para sair da zona de conforto? Porque a zona de conforto, irmãos, é um lugar que é anestesiante, é um lugar bom, que de certa forma a gente não quer sair, que é um porto seguro, mas Deus te chama hoje para você sair dessa zona de conforto, você ir para um novo lugar. Por quê? Essa zona de conforto, esse lugar tranquilo é o mesmo lugar que pode gerar morte na sua vida, morte nas suas finanças, morte no seu ministério, morte na sua família, em todos os lugares. Então você tem que estar diferente. E eu quero falar agora com relação a alguns outros exemplos também na palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de Abraão. Quando Deus chama até então Abrão, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, que eu vou te fazer prosperar. Deus o chama para ser uma bênção para as nações, para as famílias, mas ele tinha que sair do lugar onde ele estava. Geograficamente, aquele local não seria o lugar onde Deus iria abençoá-lo. Então Deus faz com que Abrão saia daquele lugar e vá para outro, mas mesmo assim Abrão leva quem? Ló. Uma pessoa só que ele levou, olha o estrago que fez na vida dele. Então, irmão, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa sair de certas amizades, você precisa sair de certos ambientes, você precisa sair de certos lugares que têm te paralisado, certos lugares que não têm deixado você crescer. Você precisa romper, e muitas vezes vai ser necessário o quê? Você romper com essas amizades, romper com esses ciclos, romper com esse ecossistema que tem te prendido, mas Deus quer te fazer uma nova criatura e nova todas as coisas, amém? Um outro exemplo, nós vemos quando Deus manda Ló sair do local onde ele estava. A esposa dele inventou de quê? Olhar para trás. E ali ela virou uma estátua de sal. A palavra de Deus diz isso. Então muitas vezes a pessoa quer sair, mas quer sair olhando para trás. O que ficou para trás? Não, o nosso coração deve estar no que está na frente, naquilo que Deus quer colocar adiante de nós. O nosso passado o Senhor já perdoou, o Senhor já livrou, o Senhor já apagou. Agora você precisa olhar para frente, não temas, não temas. Saia desse lugar, dessa zona de conforto, esse lugar que tem te prendido, que tem gerado morte, para um lugar que Deus quer te levar para gerar vida, vida em abundância em nome de Jesus. E um outro exemplo, Davi. Davi, quando chegou, diz... Exatamente, quero fazer a leitura desse texto aqui com vocês, de 2 Samuel 11, o primeiro versículo diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Veja bem, irmãos, era época de guerra, a primavera, tudo florido, tudo maravilha. Olha só que eu vou aproveitar aqui essa primavera. Deu no que deu, foram 3 filhos que morreram de Davi.
um golpe de Estado e uma filha violentada por conta dessa atitude de Davi, de que ficar na zona de conforto, era tempo de guerra, e ele fez o quê? Ficou em casa, dormindo, depois do almoço, tranquilo, aquele soninho, aquele cochilo, saiu, foi para o terraço do palácio, chegou lá, viu Batseba, e aí o restante da história vocês conhecem, mas começou onde? Zona de conforto. Quis estar onde não era para ele estar, era tempo de guerra, e não tempo dele ficar em casa, curtindo a Netflix, curtindo alguma série, não. Então você agora está em tempo de construir as coisas na sua vida. Você precisa sair da zona de conforto, você precisa guerrear, você precisa trabalhar, monte uma estratégia, como é que você vai chegar a este lugar que Deus tem dado para você, e você comece a trabalhar muito em nome de Jesus, até porque aqui nós temos o outro texto que eu vou falar aqui para vocês, que está em Provérbios, capítulo 24, versículos 33 e 34, que diz assim: vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Veja bem, irmãos, aqui ó, vou dormir um pouco, vou descansar um pouco, e Provérbio diz, a pobreza vai sobrevir justamente de quê? Dessa preguiça, desse cruzar de braços, dessa zona de conforto. Então é tempo de romper, é tempo de ir além, é tempo de crer nos sinais que Deus tem para a sua vida. E finalizando, eu digo a você, quando o Senhor anda por sobre as ondas de madrugada para ir ter com os discípulos, e o barco sendo açoitado pelas ondas, eles temeram e falaram, é um fantasma. E o Senhor fala, não tem mais, sou eu. Então um diz, Pedro, olha, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E Pedro é o único que desce do barco e que vai para viver algo novo, para viver um milagre no Senhor, e ele andou por sobre as águas ali naquele momento com o Senhor. Irmãos, é hora de você sair do seu barquinho, do seu porto seguro, para tentar andar por sobre as águas, crendo na palavra que o Senhor te dá, em nome de Jesus. Muitos podem falar ali, olha, o Senhor acalmou as águas, o Senhor verdadeiramente trouxe paz, mas somente Pedro pode falar, eu andei por sobre as águas. Eu andei por sobre as águas, e só basta nós fazermos o quê? Continuar olhando para o Senhor, que nós sabemos que não afundaremos. Nós não olharmos para as ondas, que nós sabemos que nós não afundaremos, mas nós continuaremos caminhando em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, saia da zona de conforto, saia do seu barquinho e venha viver o milagre de Deus hoje, em nome de Jesus. Anota aí, qual é a sua zona de conforto? O que você precisa para sair dela? Essa é a sua atividade de hoje. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã.